Pastora Denise. A paz do Senhor, amém? 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 Glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, mas nós obedecemos aquilo que o Senhor manda, amém? E há um grande mover de Deus aqui, e na verdade eu fui convidada para trazer uma palavra para as mulheres, né? Porque a pastora Beth me disse que este culto era específico culto para as mulheres, mas Deus não despede ninguém sem abençoar. E quando o profético chega num lugar, há um transicionamento. E o que o Senhor fala conosco esta noite é que nós estamos aqui hoje para um transicionamento. Diga transicionamento. Quando nós pisamos uma terra, quando nós pisamos um território, há um transicionamento do Espírito, há uma mudança de ambiente. Você não entende muitas vezes o que Deus está fazendo, mas nós estamos aqui hoje para trazer algo específico de Deus, da vontade dEle. Eu quero que você feche os seus olhos. Pastor Otto, há uma palavra profética sobre a tua vida que eu preciso liberar antes de ministrar a palavra nesta noite. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te estabeleceu e você sabe disso. E há uma palavra específica e eu gostaria que vocês colocassem. Há um espírito de transicionamento neste lugar. E nesta noite, nós vamos lançar por terra todo o propósito equivocado. Diga propósito equivocado. Quando você não sabe qual é o teu propósito em Deus, você não pode realizar aquilo que Deus quer. E talvez você diga, mas o meu propósito é adorar ao Senhor. O meu propósito é pregar a palavra. O meu propósito é fazer isso e aquilo. Há muito mais além disso, amém? Há coisas muito mais amplas e mais profundas que Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu quero compartilhar o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1, texto que você conhece bem. 1 Samuel 1. Amém? Podem ficar assentados mesmo. Depois alguém, se puder trazer um pouquinho de água para mim, por favor. 1 Samuel 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, obrigada, querido. Porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha fechado a sua madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aconteceu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli atentou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. E Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste em teu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. É uma história que você conhece bem, a petição de Ana. E Ana tinha um propósito. E quando nós falamos qual era o propósito da vida de Ana, aí você diz: ter um filho, gerar Samuel, não é? Mas na verdade Ana não sabia
que esse era o propósito de Deus na vida dela. Qual era o propósito da vida de Ana? Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos. E a palavra de Deus diz que Penina a irritava excessivamente, porque ela não tinha filhos. Penina ficava provocando Ana todo o tempo. Então o propósito de Ana era calar Penina. O que Ana queria, em primeiro lugar, era silenciar a boca de Penina. Porque não tem coisa pior na vida de alguém que se deparar com alguém que está todo o tempo afrontando, todo o tempo falando, todo o tempo, não é? E o Senhor pergunta para você essa noite, mulher, homem, quem é a tua Penina? Quem é a Penina na tua vida? Que fica todo o tempo te lembrando daquilo que você não tem. Que fica todo o tempo te lembrando da tua escassez. Que fica todo o tempo te lembrando dos teus fracassos, dos teus insucessos. E o desejo de Ana era silenciar aquela voz, ela não queria mais ouvir aquilo, ela sabia a condição dela. E da mesma forma somos nós. Nós não queremos ouvir o que Penina diz. Nós já sabemos a nossa condição, nós já sabemos o que nós não temos, o que nós precisamos, o que nós queremos. E nós não precisamos de ninguém que fica todo o tempo nos lembrando. E Penina, o texto diz que Penina irritava Ana excessivamente com essa posição de dizer, olha, eu tenho filho, você não tem. Parecia aquela propaganda, né? Quem lembra? Eu tenho, você não tem. Ninguém lembra qual que é o produto, né? Porque a musiquinha era tão chata que ficava na cabeça, né? Assim era Penina, o tempo todo incomodando Ana. E esse texto nos ensina que Ana tinha dois propósitos. Ela queria um filho. Olha a diferença. Ela queria o filho, mas o propósito da vida dela não era ter o filho. O propósito da vida dela era silenciar Penina e agradar o marido. Veja a diferença? O que você deseja no teu coração? Desejar é uma coisa, ter propósito é outra. E quando nós desejamos algo, pode até ser que o desejo do nosso coração venha de Deus. Mas se o propósito não estiver alinhado à vontade do Senhor, a gente não recebe. Por que você quer uma igreja grande? Para dizer para todo mundo que te humilhou, que te pisou, que denunciou contra você, para dizer, está vendo o que Deus fez? Por que você quer ser levantado financeiramente? Para calar a boca do teu pai, da tua mãe, que disse, você nunca vai ser nada, você nunca vai dar em nada, você não presta para nada? Por que é que você quer ter um filho? Para calar a boca daqueles que dizem, você nem para filho serve. Por que é que você quer ser usado por Deus? Para silenciar aqueles que dizem, você é escória. Você não serve para nem Deus te quer. Então o propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus, amém? O desejo do teu coração é de Deus, mas você precisa alinhar o propósito, e é isso que nós vamos fazer esta noite. Ana tinha um segundo propósito, agradar o marido. E as mulheres gostam de agradar o marido, e não há pecado nenhum nisso. Porém, o propósito da vida dela não podia ser agradar o marido, porque nada que ela fizesse seria suficiente para agradar o marido. Porque, em primeiro lugar, ela tinha que agradar a Deus. Então, ela passava tempo pensando, meu Deus, eu preciso dar um filho a ele, eu preciso dar um filho a ele, eu preciso dar essa alegria para ele. Mas, na verdade, o propósito dela era muito maior do que alegrar simplesmente o coração do seu marido. Porque o amor do marido ela já tinha, ela queria retribuir aquela porção dobrada de amor que ela tinha do marido. E nós entendemos nesse texto que a gente tem que ter muito cuidado para não empenhar esforços naquilo que não é o propósito de Deus. Às vezes nós estamos batalhando e dizendo, eu preciso isso, e está se cansando. E nada acontece, porque a motivação do teu coração não está alinhada ao propósito de Deus. Amém? Diga assim, esta noite eu vou alinhar a motivação do meu coração ao propósito de Deus. Amém? Nós aprendemos que Ana tinha o foco aonde? Em Penina. A vida dela era olhar para Penina. Ela prestava atenção como o marido olhava para Penina. Ela prestava atenção se Penina estava feliz ou estava triste. Ela prestava atenção se os filhos de Penina eram educados ou não. Se eram bonitos ou se eram feios. Se Penina prosperava ou não. A vida dela era cuidar da vida de Penina. E como o inimigo nos rouba com isto? Quantas vezes nós perdemos tempo olhando a vida daquele que nos afronta? Como nós vigiamos
amamos os nossos inimigos, entre aspas, né? Aqueles que não nos querem bem. Nós ficamos o tempo todo patrulhando. E agora com rede social é pior ainda, né? Porque você fica lá, deixa eu ver aonde que foi, o que foi fazer. Isso é roubo do inimigo. O nosso foco não pode estar naqueles que nos ofendem, naqueles que nos oprimem, naqueles que nos irritam, naqueles que nos humilham. O nosso foco tem que estar no Senhor, porque dele vem a nossa bênção, a nossa provisão, a nossa salvação. Amém? Enquanto o nosso foco estiver no lugar errado, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. O melhor personagem da Bíblia para me ensinar o que é foco é Neemias. Diga, Neemias. Todas as vezes que o inimigo te levar a sair do foco, lembre de Neemias. Neemias construindo os muros, dizendo: estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para isso, não vou parar, não vou dar ouvidos, não vou descer no seu nível para discutir com você, para me defender, para fazer nada. Eu tenho uma boa obra para fazer e vou concluí-la. Amém? Deixa o inimigo sapatear, deixa o inimigo te afrontar, deixa a boca do inferno falar. Deixa que Deus seja o teu juiz e o teu defensor. Amém? Porque quando a gente está com foco errado, a gente não enxerga a nossa porção. Diga assim: Deus tem uma porção para mim. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma porção para você. Amém? Então pare de olhar para a porção do outro. Sabe por quê? Você vai acabar descobrindo que a sua porção é muito maior. Amém? Aí você fica olhando aquele pouquinho ali que está do lado e fala: não, não olha para isso não. Olha o que Deus tem para você. Mas Penina era a fonte de irritação de Ana. Ou coisa difícil é lidar com irritação, né? Nós somos carne, corre sangue aqui. E quando você ouve alguma coisa, uma palavra, quando você vê uma afronta, o sangue sobe e ferve e você fala: pronto, eu vou responder. Eu vou lá agora. Eu vou me defender, eu vou falar, agora vai ouvir o que quer e o que não quer. Não é assim? Nós precisamos anular as fontes de irritação. E às vezes a fonte de irritação está dentro da nossa casa. Sabia? Porque muitas vezes há situações dentro da nossa casa que Deus está querendo usar para nos tratar, para nos moldar. E nós não entendemos. E a gente se irrita, a gente briga, a gente discute. E não percebe o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos anular as fontes de irritação para não comprometer o propósito e o milagre. Diga assim: as fontes de irritação comprometem o meu milagre. Amém? Porque veja bem, se Penina percebesse que não fazia efeito perturbar a Ana, ela ia continuar perturbando? Então faz o seguinte: anula essa fonte de irritação. Essa pessoa que te incomoda, essa situação que te incomoda, anula, deleta, dá del, né? E pronto. E segue a tua vida e põe o foco naquilo que você está fazendo. E você vai ver que a fonte de irritação vai cessar, porque não havendo lenha, cessa a contenda. Amém? Esse texto nos ensina que Eucana subia todos os anos para adorar e para sacrificar. Ele era sacerdote. Então ele tinha que comparecer a todas as festividades e as celebrações que tinha Israel. E nessa festividade específica ele tinha que subir com a família. O texto da Bíblia não fala se todas as vezes Ana subia. Mas nesta ocasião, toda a família tinha que subir. E é interessante que no versículo 6 diz que todas as vezes que Ana subia, Penina a irritava excessivamente. O diabo é muito estratégico. Ele vai te irritar e te perturbar no momento que você sobe para adorar. No momento em que você se posiciona e diz: agora vai haver mudança. Agora eu vou buscar o Senhor. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu vou fazer um propósito. Agora eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ofertar. É nesta hora que o inimigo vai levantar a boca do inferno para te irritar excessivamente. Ana estava subindo para adorar. Mas você vai perceber que ela não consegue adorar. Porque imagine você caminhando, você está vindo para a igreja. E aí uma pessoa do seu lado te irritando o tempo todo. Te irritando e te provocando. Quando você chega aqui, o que você tem vontade de fazer? Primeiro que você tem vontade de nem vir, né? Você tem vontade de voltar do meio do caminho. E quando você chega aqui, o teu coração está fechado. Porque você está irado. Você não tem disposição, a tua alma, o teu espírito não está aberto para adorar.
Então, na verdade, Ana subia só de corpo presente, ela não conseguia adorar. Não conseguia cumprir o propósito de desenvolver um relacionamento com Deus. Olhe para mim. Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer impedir que você desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que você desenvolve um relacionamento íntimo com Deus, todas as coisas chegam às tuas mãos. Você é prosperado, você é abençoado, você é bendito. O Senhor abre as portas e as janelas do céu sobre a tua vida. Agrada-te do Senhor e Ele concede o desejo do teu coração. Mas se você não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, se você não consegue se relacionar com Ele, você não consegue agradá-lo. E a partir do momento que você não consegue agradá-lo, você não consegue receber aquilo que Ele tem para te entregar. Porque a verdade é que o inimigo trabalha para que você nem chegue à presença de Deus. Era o que acontecia com Ana. Ela não conseguia nem chegar à presença do Senhor, por conta da irritação da sua rival. E o texto fala que era uma provocação. Eu imagino que deveria ser uma provocação velada, né? Você acha que Penina ficava cutucando Ana na frente de Eucana? Ela devia ser dissimulada, né? Aquela que falava, mas eu não fiz nada. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água, Beth? Imagina, eu jamais faria isso. Eu jamais falaria isso. Olha, você entendeu assim. Se eu coloquei lá no Facebook e você entendeu que era para você, não era mensagem para você, jamais. Né? Só faltava a auréola brilhar na cabeça. E é assim que o inimigo faz. Ele coloca na nossa vida provocações veladas, para que nós não tenhamos nem como nos defender. Porque provavelmente Ana, ela chorava porque ela não tinha nem como se defender. Porque Eucana não via provocação, então ela ia falar o quê? É igual criança, né? Mãe, tá me pirraçando. Mãe, tá me pirraçando. E o outro olha e fala, mas eu não estou fazendo nada. Né? E esse texto nos ensina que Ana chorava e não comia. Sabe por que Ana não comia? Ana não comia não é porque ela não tinha filho. Porque ela estava em depressão porque ela não tinha filho. Ou porque ela era estéril. Ana não comia porque esse momento de subir a Jerusalém era o momento da oferta de comunhão. Você sabe por que Eucana, depois que sacrificava, o sacrifício era assim, eles ofereciam o sacrifício ao Senhor, o animal, tiravam a gordura, tiravam as entranhas, tiravam o sangue, assava aquela carne que sobrava depois da oferta, e daquela carne que sobrava, os sacerdotes, cada um pegava a sua porção e distribuía para a sua família. Isso apontava para a comunhão familiar e, em primeiro lugar, para a comunhão do homem com Deus. Então, era um momento de comunhão, era um momento de, era oferta, essa oferta chamava-se oferta de paz. E eu pergunto para você, que paz essa mulher tinha? Como é que ela podia se assentar à mesa e comer daquela oferta de paz junto com Penina? Ana chorava e não comia, não é porque ela não tinha filho, é porque ela não tinha paz. E porque ela não tinha nem o prazer de se assentar à mesa para comer da oferta da comunhão. Ela não conseguia ter comunhão. A maior estratégia de Satanás é tirar a nossa paz e roubar a nossa comunhão. E você precisa estar atento para aquilo que rouba a tua paz e aquilo que rouba a tua comunhão. Amém? Quando nós estamos fora do propósito, a gente não desfruta da mesa. Diga, desfrutar da mesa. Fala para a pessoa que está do seu lado, desfrutar da mesa. Você está aqui hoje em comunhão. Você está aqui desfrutando da mesa. Mas glória a Deus que você está desfrutando da mesa com pessoas que está tudo bem. Né? Agora imagine aquela pessoa que te oprime, que te irrita. Como é que é sentar à mesa com essa pessoa? Como é que é dividir o pão com ela? Aí é mais difícil. Né? Então Ana chorava por isso. Porque ela estava impedida de conectar-se com Deus e com a sua família. Ela queria paz, ela queria uma família segundo o coração de Deus, e ela não podia ter. Mas aí ela toma uma decisão, diga decisão. Ela disse, chega, acabou. Hoje eu preciso resolver isso.
E como é que Ana resolveu isso? Mulherada. Ana foi lá, né? Puxou a Penina pelos cabelos, deu umas bufetadas na cara dela e falou: agora vamos resolver isso de mulher para mulher. Chega de ser dissimulada, chega de ficar fazendo graça nas costas do meu marido, aliás, do nosso marido, né? Então agora nós vamos resolver e vai acabar a situação por aqui. Foi assim? Não. Ela esperou todo mundo comer, todo mundo beber. Aí ela saiu e foi para o lugar onde ela sabia que aquela situação poderia ser resolvida. Nós precisamos entender que quando nós temos propósito em Deus, há um lugar certo para resolver as tuas pelejas. Há um lugar certo para resolver as tuas situações. E este lugar não é com o braço, não é na tua força, não é com a tua palavra, não é com a tua ira. Este lugar é na presença do Senhor. Amém? Se tem algo te incomodando, se tem algo te afligindo, se tem algo abalando o teu coração, a tua estrutura, as tuas emoções, vá para os pés do Senhor. E o texto diz que Ana, ela diz: hoje eu vou me conectar ao meu propósito. Até então, ela não sabia o propósito de Deus na vida dela. Ela queria um filho, mas ela não sabia o que este filho geraria na vida dela. E o texto fala que antes dela orar, a primeira coisa que Ana fez quando ela chegou no tabernáculo, ela se derramou na presença do Senhor. Amados, nós erramos muito porque a gente ora antes de se derramar. E aí a gente fica com aquela oração vazia: Senhor, tu, Senhor, já sabe essa situação, eu não aguento mais. Não é isso. Antes de você orar, você precisa se derramar. Você precisa se esvaziar. Primeiro, você precisa falar para o Senhor aquilo que vai na tua alma. Todos os sentimentos que te impedem, todos os sentimentos que te afligem, todas as situações que te perturbam. A gente pensa que quando a gente se aproxima de Deus, Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, que abriu o mar vermelho. Não é isso não. Primeiro você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, olha, é o seguinte, a minha situação é essa, o meu coração está assim, eu não aguento isso, eu estou aflito, eu estou irado. Como você conversa com alguém? Fala para Deus. Ah, pastora, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o teu coração. Mas quando você verbaliza, você é curado. O que a palavra de Deus diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. Isso significa que quando você lança da boca para fora, quando você verbaliza sentimentos, eles são retirados da tua alma e eles são manifestos. E quando algo é manifesto, você recebe cura. Amém? O texto diz que ela derramou. Ela se esvaziou. Aí depois que ela fez isso, aí sim. Ela falou da rejeição, ela falou da dor, ela falou da irritação, ela falou da insegurança, do medo, da raiva, do ódio, de tudo que estava na alma dela. Ela disse para Deus que ela não conseguia perdoar a Penina. Ela falou que ela se sentia incapaz, inferiorizada, e assim foi. Depois que ela fez tudo isso, aí o texto diz que ela chorou amargamente. Sabe por que Ana chorou amargamente? Porque ela entendeu que ela só seria conectada ao propósito dela se ela conseguisse perdoar a Penina. O perdão é a porta que te habilita para receber aquilo que Deus tem para você. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E você fica na mão dos atormentadores. As pessoas pensam que esse texto fala que você vai ficar endemoniado, que o demônio vai ficar te perseguindo. Não, você fica atormentado, no sentido de que aquilo não passa. Vira e mexe, você lembra. A todo momento aquilo te lembra e aquilo te atrasa. Então Ana chorou amargamente porque ela disse: Senhor, eu não consigo perdoar. E o perdão te desvincula daquele que te ofendeu. Amém? Eu sei que você sabe disso, mas é importante que você tenha bem claro isso no teu coração. A falta de perdão é uma prisão, né? Se você não perdoa, você está presa àquela pessoa. Quando você libera perdão, perdão não é sentimento, é decisão da alma. Você diz: Senhor, eu decido, eu não quero, eu não consigo, mas eu decido perdoar. O resto é contigo. Então ela chora amargamente, ela expõe. E aí ela fala: Senhor, me ajuda a perdoar Penina. Só depois que ela fez isso aí, ela orou.
Porque as pessoas dizem assim, oração é conversa com Deus. A oração é falar aquilo que Deus fala. É lembrar Deus daquilo que Ele disse. A oração lembra Deus daquilo que Ele disse e diz para o inimigo aquilo que Deus está dizendo. Amém? Primeiro você conversa com Deus. Primeiro você derrama a sua alma. Depois você ora. Quando você diz assim, agora eu vou orar. Você já fez o que você tinha que fazer? Você já expôs a alma, você já chorou, agora você vai orar. Quando você vai orar, aí você vai pegar a palavra e vai dizer o que a Bíblia diz. Quando você começa a orar a palavra e dizer que eu sou bem-aventurada, que eu sou bendita ao entrar e ao sair, bendito o fruto do meu ventre, bendito o fruto da minha amassadeira, porque todas as bênçãos vão me alcançar, porque tu serás bendito, todas as nações da terra serão benditas em ti. Aí você está orando, você está dizendo o que Deus diz, você está chamando à existência o que Deus diz a teu respeito. E foi o que Ana fez. Ela disse, Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, então eu farei um voto. Depois que ela orou, aí ela fez um voto ao Senhor. Diga, fazer um voto. Ela fez um voto, ela disse, Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho varão, então eu vou te entregá-lo. Vou entregá-lo para te servir. Amados, aqui Ana começa a entender qual é o propósito de Deus nela. Ela começa a entender que ela vai gerar Samuel. E Deus começa a levar Ana numa trajetória de entendimento. Por que ela oferta Samuel para o tabernáculo? Porque havia um propósito em Samuel. O propósito em Ana era gerar um profeta, Samuel, aquele que ia ser juiz em Israel. E preste bem atenção. Qual era o propósito de Samuel em Israel? O que Samuel ia fazer? A primeira coisa que Deus usou Samuel para fazer foi confrontar o espírito de zomba e irreverência que repousava sobre os filhos de Eli. Sim ou não? Ele foi levantado e a primeira coisa que ele fez foi corrigir Eli e disse, olha, você não está fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, você não corrige os teus filhos são irreverentes, eles zombam e põem a mão na oferta e naquilo que é sagrado. Por que Ana teve que enfrentar primeiro o espírito de zomba e irreverência de Penina? Porque Deus estava gerando nela, no ventre dela, aquele que iria confrontar o espírito de zomba e de irreverência. Por isso, pastor Otto, tantas flechas e tantas afrontas, porque o Senhor te levanta para confrontar o espírito flecheiro na tua família. Você entende isso? Isso é propósito. Quando nós somos atingidos, o Senhor nos levanta, porque a partir do momento que nós somos atingidos, nós temos autoridade para confrontar aquilo que nos atingiu. Você entende isso? Amém? Por isso que nós dizemos, no lugar onde você foi ferido, é onde você vai ser instrumento de cura. É aí que você começa a entender o seu propósito em Deus. Você diz assim, eu não sei qual é o meu chamado. É só você começar a observar os sinais. Aonde você é atacado? É na alma? Com muita rejeição? Com muita humilhação? Com muita afronta? Então Deus vai te usar para curar a alma daqueles que estão debaixo de afronta. Aonde você é atacado? É na área espiritual? Ataques familiares? Alianças e compromissos familiares no reino espiritual? Família comprometida espiritualmente? Então o Senhor vai te usar em libertação, para que você possa confrontar aquele espírito que aprisiona e coloca em cadeias. Aonde você é mais afrontado? Na escassez? No roubo? No saquitel furado? Tudo aquilo que você põe a mão não prospera? Você sente que tudo aquilo que você faz é roubado? Deus vai te usar com prosperidade para que você possa confrontar o espírito de escassez, de roubo, de ruína e de miséria na vida daqueles que estão aprisionados por Satanás. Enquanto você não entende isso, Satanás te mantém cativo. E você fica ali,
eu sou rejeitado, eu sou o menor da minha casa, eu sou coitado, meu pai e minha mãe não geraram expectativa em mim, eu não sou nada, eu estou o tempo todo comparado com o meu irmão. Aí um belo dia Deus fala, acorda! Você passa tudo isso porque eu quero te levantar para confrontar o espírito que aprisiona a alma, que traz espírito de inferioridade e de pequenez. Aí você fica lá, Senhor, eu não tenho recursos, nada dá certo, nada que eu ponha a minha mão, Senhor, prospera. Aí o Senhor fala, ei, presta atenção, eu te levantei para ser próspero, para prosperar sobre as nações, bendito serás onde entrares, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé será dado por herança. Então necessário é um posicionamento, é uma decisão, como Ana tomou, amém? Deus usou Samuel como juiz, diga juiz. Sabe o que Samuel teve que fazer? Confrontar as famílias de Israel e colocar ordem nos conflitos familiares. Ele tinha que passear pelo arraial e resolver as questões familiares. Por que Ana tinha tantas questões familiares, tantas afrontas dentro da sua própria casa? Tem problemas na sua família? É porque Deus está te levantando para restaurar famílias. É a evidência do nosso chamado. Samuel foi usado para convocar o povo ao verdadeiro arrependimento e adoração. O que Ana teve que fazer? Teve que se prostrar diante do Senhor, se arrepender e ser levada em verdadeira adoração para entender o propósito. E por último, Samuel unge o rei e traz um novo governo, estabelece algo novo na nação de Israel. Traz um novo tempo e uma nova trajetória. E foi para isso que Deus estabeleceu em Ana o propósito. O propósito de Ana não era calar Penina. E o propósito de Ana não era agradar o marido. O propósito de Ana era emprestar o ventre para que Deus pudesse gerar aquele que traria ordem e que ungiria Davi para reinar sobre Israel e estabelecer a vontade do Senhor. Amém? Sabe o que isso significa, querido? Que Deus te estabeleceu nesta terra com um propósito e você precisa conectar-se com o teu propósito. Você precisa tomar uma decisão nesta noite, olhar para a tua trajetória e dizer, Senhor, como é que eu tenho vivido? O que é que tem acontecido na minha vida? Olha para trás um pouquinho agora, não fisicamente, espiritualmente. Olha para a tua trajetória. Olha para a tua história. O que é que mais te assola? Hoje você precisa tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu não vou viver mais debaixo dessa afronta. Eu não vou viver mais debaixo dessa escassez. Eu estou posicionado nesta noite para ser um instrumento nas tuas mãos e para cumprir o teu propósito. O Senhor pergunta para você essa noite, em que momento você está? Em qual etapa você está? Você está no momento do propósito errado? Fecha os teus olhos. Qual é o momento que você está na tua vida? Desejando algo no coração, mas com o propósito errado? Hoje o Senhor fala para você, Ele te trouxe aqui, para que você descubra nele o propósito que Ele tem na tua vida. Onde você está investindo forças? Em provar o teu valor para as pessoas? Em trabalhar para gerar frutos na tua casa, na tua família, o suprimento? Qual é o teu propósito de vida? Em que você tem investido esforços? Talvez você esteja no momento, na etapa da trajetória, em que você não consegue ter paz e comunhão. Porque há fontes de irritação na tua vida. E essas fontes de irritação precisam ser silenciadas. E não é na tua força, não é na tua vontade. Talvez o marido, talvez a esposa, talvez o sogro, a sogra, a família, o chefe, eu não sei, o Espírito de Deus sabe. Quais são as fontes de irritação na tua vida, que tem te impedido de ter paz e comunhão, que tem te impedido de exercer a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, que tem oprimido a tua boca de tal forma, que você não pode falar, que você não pode fazer, que você só chora, que você só oprime, que você só silencia. E hoje o Senhor fala para você, é tempo de romper.
com a falta de paz e a falta de comunhão. Deus precisa colocar no lugar aqueles que te oprimem. Deus precisa te levantar com autoridade para que você possa florescer, para que você possa exercer o teu chamado. Talvez você esteja no momento de rasgar a alma. Talvez hoje, esta noite, seja a noite da decisão para você. Que você vai dizer: Senhor, hoje eu preciso expor. Hoje eu preciso falar, Senhor. Eu estou cansado de armazenar aqui dentro, de chorar sozinho, de chorar calado, de bater cabeça de um lado para o outro. Eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. O Senhor fala: hoje é momento. É nesse momento que você está, no momento de rasgar a alma. Ou talvez você esteja no momento de fazer o voto. Você já fez um voto com o Senhor? Mas não é um voto aquilo que você quer entregar. Talvez Deus esteja esperando somente um posicionamento teu para dizer: Senhor, eu faço uma aliança contigo nesta noite. Eu me posiciono nesta noite, Senhor. Eu faço um voto contigo. Um voto que eu vou honrar, um voto que eu vou cumprir. E eu não estou falando de jejum, eu não estou falando de oração de madrugada, não. Eu estou falando de um voto mesmo, de um posicionamento. Um posicionamento sério de dizer: Senhor, acabou. Chega de servir a minha vontade. Chega, Senhor, de fazer o que eu quero. Hoje eu vou entregar minha vida para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Da forma como o Senhor quiser. É necessário romper, querido, com o comodismo. É necessário sair da zona de conforto. De ser essa mesma pessoa há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Um posicionamento de dizer: chegou a hora, Senhor. Eu vou mudar a história. Ou talvez você esteja no momento de cumprir o propósito. Momento de renunciar. De entregar. O texto diz que depois que Ana orou, depois que ela fez tudo isso, ela se levantou, porque ela recebeu uma palavra do profeta que diz: o Senhor conceda aquilo que pediu o teu coração. E eu quero nesta noite poder profetizar sobre a tua vida e dizer que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Mas como profeta eu só posso fazer isso se você tomar a decisão de fazer a trajetória que Ana fez. Porque ninguém recebe a palavra profética se primeiro não rasga o coração, se primeiro não entrega e não expõe a alma, se primeiro não decide liberar perdão, se primeiro não decide aceitar o propósito de Deus, e se primeiro não decide posicionar-se diante do Senhor e fazer um voto. Quando você passa todas as etapas, a boca do profeta se abre e diz que: Senhor, conceda conforme o desejo do teu coração. E o texto fala que Ana se levantou e o seu semblante não era mais o mesmo. E o desejo do meu coração como profeta nesta noite é que você se levante deste lugar e que o seu semblante não seja mais o mesmo. Que você saia dessa casa com a presença gloriosa do Senhor e que tua vida seja totalmente transicionada e mudada para uma nova etapa e uma nova história. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Rabashori andalabanai andrevas. Rabashiri andalabas. Sherebalalashori andalabanai andrevas. Sherebalai asuricandrabas. Permaneça com os teus olhos fechados. Você precisa saber, querido, que há propósitos equivocados aqui. E que é chegado o momento, Deus está levantando esta igreja. Deus está ampliando as estacas dessa igreja. Mas Deus precisa de homens e mulheres que se posicionam e digam: é comigo. Senhor, eu assumo. Senhor, eis-me aqui para ministrar casais. Senhor, eis-me aqui para ministrar jovens. Senhor, eis-me aqui para ministrar crianças. Senhor, eis-me aqui para ministrar na dança. Senhor, eis-me aqui para ministrar na adoração. Senhor, eis-me aqui, Pai, para fazer o culto nos lares. Senhor, eis-me aqui para liderar a intercessão. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. As estacas foram firmadas, querido. O terreno é sólido. Essa igreja está estabelecida sobre a rocha. Mas o Senhor precisa de homens e mulheres que digam: Senhor, eu te faço um voto nesta noite. Eu abro mão da minha própria vida. Eu abro mão, Senhor, da minha vontade. Eu não me sinto capaz, mas eu digo: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor atentar para a oração do teu servo e da tua serva nesta noite,
Eu entregarei a minha vida para o tabernáculo, para todos os dias nele vou viver e vou te servir. Eu quero convidar você a fazer este voto nesta noite. Nós estamos numa noite de transicionamento. Numa noite de transicionamento. E você precisa deixar para trás aquilo que te oprime. O Senhor te chama nesta noite para fazer um voto com Ele. Eu me lembro quando eu tinha apenas 12 anos. E o Senhor me chamou à frente e disse: eu quero fazer um pacto contigo. E eu não entendi aquilo que eu estava fazendo, mas o Senhor me mostrava uma visão e Ele dizia: Denise, a porta está aberta. E se você não vier depressa, ela vai se fechar. E naquela noite eu saí do meu lugar e disse: Senhor, eu não sei o que tu queres comigo. E o Senhor me deu uma palavra que me disse que o Senhor me usaria como boca profética no meio da minha parentela e no meio daqueles que não me conheciam. Eu não entendia nada, mas eu tinha apenas 12 anos. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Mas o inimigo tentou por muito tempo impedir aquilo que Deus tinha para fazer. Mas o que importa é o voto. O que importa é a entrega. O que importa é a renúncia. O que importa é a aliança e o pacto que você faz no altar do Senhor. E nesta noite eu quero convidar você. Se você entendeu que esta palavra de transicionamento é com você, eu quero pedir que você saia do seu lugar. Há espaço suficiente aqui no altar para que você venha se prostrar e dizer: Senhor, eu estou entregando. É hoje, Senhor, a minha vida está aqui. Eu estou aqui, Senhor, entregando a minha vida. Estou dizendo: Senhor, pode me usar da forma como o Senhor quiser. Eu estou aqui, Senhor, para levantar este tabernáculo. Eu estou aqui, Senhor, para levantar esta igreja segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Usa-me, Deus. Usa-me, Deus. Comece a fazer o voto com o Senhor. Eu não sei o que você precisa deixar. Eu não sei o que você precisa abandonar. Mas essa é a noite em que o Senhor te levanta. Essa é a noite que o profeta abre a boca e diz: seja concedido segundo o coração. O Senhor me fala que há pessoas aqui que estão pedindo bênçãos financeiras. E não é pecado não, querido. Porque você tem dito no teu coração: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar para a tua casa, Deus. Eu vou suprir a tua obra, Senhor. E o Senhor manda você estender as mãos e receber. Porque Ele está liberando nesta noite a provisão, o suprimento, a abundância, a liberação, o sobejo sobre a tua vida. Rabachori andalabanai, andalabachei, andalabasturi, andalabas. Rolebacheria. É o momento da transição. Rabachei, andalabas. Teu santo nome. Rabachei, andalabanai. Nós estabelecemos um novo tempo sobre este lugar. Louvado seja seja feito teu segundo o desejo do teu coração. Nós liberamos, ó Deus, e declaramos que a palavra profética vai, Senhor, produzir frutos neste lugar. Um novo tempo, uma nova trajetória, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Aleluias. Comece a aplaudir ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluias.